Vamos começar pensando um pouquinho juntos, amém? Tá bom, irmãos? Por que nós estamos aqui? Não aqui hoje nesse lugar, mas por que nós estamos... Deus nos deu a vida sobre a terra, e depois que nós fizemos uma entrega genuína de vida ao Senhor Jesus, por que Ele não te levou? Porque Ele não te recolheu? Porque Ele não te levou para junto dEle, se a palavra do Senhor diz que lá é o melhor lugar? A palavra de Deus diz que você é amado do Senhor, não é? Diz que Ele te ama com um amor imensurável. Então por que Ele te deixa aqui num lugar que você passa por provações, intempéries da vida, né? Por que Ele te deixou aqui? Rapidamente eu queria ver as respostas. Porque nós precisamos melhorar e fazer uma missão que Ele deixou para nós sobre a terra. O que mais? Vamos deixar mais claro isso. Porque Ele tem misericórdia do mundo. O povo está muito espiritual. Vamos no ponto. Vamos logo, irmãos. Para espalhar as boas novas da sua palavra. Pessoal do fundão. Aí. O pessoal fala que fundão geralmente está por fora, né? Olha lá. Para dar a sequência do ministério que Ele iniciou, Ele deixou para nós continuarmos. É isso, Fernando? É isso? Tá certo isso? E qual é? Que obra é essa? Irmãos, abre lá Mateus capítulo 28, verso 19. De novo, não estou aqui para dar estratégias evangelísticas, mas vamos lá. Mateus 28, 19 é o capítulo 29 de 28, né? De Mateus, um pouco antes do verso 29, você começa a ver o chamado para a grande comissão, né? Então todos nós fomos comissionados pelo Senhor Jesus. Todos nós fomos comissionados pelo Senhor Jesus. Todos. Se você está vivo, você faz parte dessa comissão. Amém? Pastor, eu não sei qual é o meu chamado. Mas então você já está saindo sabendo. Esse é o primeiro chamado de qualquer um, tá? Sendo cristão, esse é o seu chamado. Portanto, vão e façam discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Então, a tua missão é fazer discípulos. A tua missão não é apenas falar do plano de salvação, mas levar as pessoas a se tornarem seguidoras de Cristo Jesus. Então vai um pouco mais além. Muito bem. Mas o que está acontecendo, irmãos? Eu não vou dar estratégias evangelísticas. Na verdade você não precisa. Você tem a sua experiência, tá certo? Pelo menos eu espero que você tenha tido uma experiência real, convincente, né? Que você tenha convicção de que você hoje é filho de Deus, salvo em Cristo Jesus. Todos têm essa convicção aqui? Amém? Ok. Se essa é talvez a primeira razão da sua existência, talvez não, é a primeira razão da sua existência. Se essa é a primeira razão da sua existência, será que nós estamos dando a devida atenção a esse ponto?
Será que nós estamos dando a maior atenção a este ponto? Nos tornarmos pessoas que se preocupam com outras, ao ponto de anunciarmos a palavra do Senhor, as boas novas da salvação, e levarmos essas pessoas a se tornarem discípulos de Jesus. Você pode descobrir se você está dando essa devida atenção pelos frutos que você tem durante, por exemplo, o ano passado, 2010. Quantas vidas Deus te usou para levá-las a se converterem a Cristo Jesus e estarem inseridas na igreja hoje? Quantas pessoas? Aí você pode avaliar se você está dando realmente a devida atenção ao seu chamado ou não. Como é que tem sido o seu resultado, meu irmão? Como é que está sendo o seu resultado, né? Às vezes nós achamos que pastor não tem mais esse chamado, agora é pastor só. Está muito enganado, né? Nós somos chamados para levar pessoas a se converterem a Cristo Jesus e se tornarem seguidores do Senhor. Isso cabe a pastor, a louvor, líder de louvor, ministro de louvor, pessoa da recepção, corpo diaconal, presbítero, bispo, apóstolo. Acho que não tem outro não, né? Parou aí, né? Apóstolo. Mas irmãos, e aí o que está acontecendo? O que hoje a gente vê são pessoas, as igrejas em muita atividade, né? Você vê igrejas assim que o povo até fala, olha, igreja de crente é igreja festeira, é festa para tudo quanto é lado, é atividade disso, atividade daquilo, reúne para aquilo outro, e às vezes nós temos visto um gás, né? A igreja demonstrando uma vitalidade, um gás enorme, mas o crescimento não é proporcional à intensidade que aquele povo vive durante a semana. Não tem alcançado pessoas na mesma intensidade que se realiza as programações da igreja. É ou não é verdade? Ou só acontece na minha igreja? E aí, irmãos, balança a cabeça aí, vamos nos comprometer um pouquinho? É ou não é? Bom, e na verdade, alguns lugares já tem acontecido o seguinte: não pode mais nem fazer também muita atividade, porque as pessoas estão falando com a liderança, com os pastores, olha, não é possível eu participar de tanta atividade assim, sabe, porque eu tenho muita coisa para fazer, eu sou uma pessoa ocupada, eu sou um profissional, eu sou um pai de família responsável, e portanto eu tenho muito trabalho a fazer, eu começo às 7 da manhã e vou terminar em torno, sei lá, de 8, 9 horas da noite, e estou muito cansado, eu tenho que ir para casa, e etc, etc, etc. Gozado que nós temos visto isso com homens e com mulheres também. Então as igrejas em grandes centros estão diminuindo a sua programação. Tem igrejas hoje que tem apenas o culto de domingo e uma reunião de oração no meio da semana e só. Porque se você colocar outra programação, não tem frequência. Bom, irmãos, Provérbios capítulo 4, verso 23. Aqui está o ponto do nosso assunto. O que está acontecendo? Acharam aí, irmãos? Provérbios capítulo 4, verso 23. Provérbios 4, 23. Bom, deixa eu pontuar um pouquinho para os irmãos.
antes de nós darmos seguimento aqui, todos que são aqui do sul de Minas sabem que a penetração do evangelho nessa região não é fácil. Muito diferente do estado de São Paulo, né? Muito diferente do estado do Rio de Janeiro, muito diferente do Nordeste. O Nordeste está passando por um avivamento lindo, uma coisa tremenda. Vários centros de Umbanda estão fechando e se tornando igreja naquele lugar. Coisa linda que está acontecendo lá. Olha, que coisa. Mas enfim, nós que somos aqui da região, você sabe como é, né? E, bom, eu vou compartilhar muito rapidamente algumas coisas aqui, mais da vivência nossa. Quando nós iniciamos o trabalho aqui, nós tínhamos apenas 12 pessoas, mais ou menos. Isso aconteceu há 13 anos atrás. Foi um choque. Foi um choque, porque nós saímos de Campinas e havia um trabalho no nosso bairro. E esse trabalho nós iniciamos com 2 meses e pouco, 2 meses e meio. Havia 25 novos convertidos, 2 meses e meio de trabalho de evangelização no bairro, da nossa casa lá em Campinas. 25 novas pessoas convertidas, firmes no trabalho semanal. Já estávamos procurando um salão para começar, que nós achávamos que ia ser uma missão da nossa igreja no bairro, e que ali seria aonde eu e a minha esposa estaríamos desenvolvendo nosso ministério, né? E aí tivemos o desafio de vir para cá, conhecemos o pastor Luiz. O pastor Luiz nos recebeu na sua casa durante um tempo, né, pastor? E fazem 13 anos que nós estamos aqui na região. Aí nós olhamos o tamanho da nossa igreja hoje. Algumas pessoas falam assim: poxa, mas a tua igreja está grande, está ficando forte, está construindo um templo. Mas quando eu lembro da experiência em Campinas e o processo de crescimento que as igrejas têm lá, eu falo assim: poxa, mas não é o ritmo que um pastor gostaria de que a igreja crescesse, né? Então começa a vir muitos questionamentos, e muitas vezes esse momento, quando você investe, amado, quando você investe e não vê resultado, 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 se você não tiver convicção do teu chamado, se você não tiver convicção de que ali é o lugar onde Deus quer que você esteja, muitos aqui talvez possam declarar, como eu vi, pessoas arrumarem as suas malas, irem embora. Missionários, pastores, evangelistas foram embora dessa região. Sul de Minas é considerado cemitério de obreiros. Declaração de congressos, não vou falar de qual denominação, mas de vários congressos. Foi essa a tônica durante muitos anos. Sul de Minas é cemitério de obreiros, né? Por quê? Porque o pessoal, quando arruma a mala e vai embora, muitos saíram assim: eu não tenho chamado, eu me confundi, eu não tenho chamado. Outros saíram tão envergonhados que eu tenho chamado, mas não honrei o chamado que o Senhor me deu, eu volto para a minha cidade para ter minha vida secular, e assim vai. Mas eu quero dizer para você então, esta noite, Provérbios capítulo 4, verso 23, acima de tudo guarda o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. Aleluia. Vocês estão vivos aí, irmãos? Olha, não importa se você é de igreja pentecostal, de igreja renovada, de igreja tradicional. Olha, do jeito que você adora o Senhor, adore neste lugar, amém? Ninguém te impede de nada aqui, tá certo? E ninguém também te obriga a nada. Mas olha, assim, na Nova Versão Internacional, acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Aleluia. Bom, irmãos,
Mas a obra foi crescendo. Hoje, juntando 6 trabalhos que a Igreja Batista Ágape tem aqui na nossa região, nós temos aproximadamente 600 pessoas envolvidas. Não é um mau resultado, mas é muito trabalho. Aleluia. Porque o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Aleluia. Mas aí, irmãos, o que acontece? O que está acontecendo? Nós poderíamos nos acomodar, nós poderíamos olhar talvez e comparar com outros trabalhos e que estão talvez há 50 anos aqui na região, há 35 anos na região, a igreja está um pouquinho menor que essa. Aí você, não, então para que tanta coisa, né? É assim mesmo. Não. Nós temos que olhar para a palavra do Senhor, nós temos que olhar para o chamado que o Senhor nos faz, e nós andamos segundo o chamado, amém, irmãos? Então veja lá, o que está acontecendo, irmãos? Como você e eu estamos vivendo o nosso tempo hoje? O que você faz com o seu tempo? A primeira razão da sua vida sobre a terra é lançar a palavra de salvação sobre as pessoas, porque é continuar uma obra que o Senhor Jesus estava fazendo sobre a terra, e Ele delegou a continuidade desta obra para a igreja. Para a igreja, você é a igreja, você recebeu do Senhor a incumbência de continuar esta obra. A razão de você não estar com o Senhor agora, lá na glória, é porque você tem algo a realizar nessa terra. Irmãos, não é ganhar dinheiro. Irmãos, não é fazer filhos. Mas pastor, não, tudo isso existe aprovação do Senhor? Sim. Ganhar dinheiro, preciso me sustentar sobre a terra? Sim. O trabalhador é digno do seu salário, diz a palavra do Senhor. Mas amado, a razão da sua vida, a razão da sua existência, a razão da sua existência é fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a palavra do Senhor. Você foi comissionado pelo Senhor. O que as pessoas estão fazendo? As pessoas estão vivendo um tempo que viver é viver sobre a terra. Não existe a outra vida. Todo mundo declara com a sua boca, evangeliza até de vez em quando sobra tempo, dizendo que Deus tem um lugar melhor para você. É bonito falar isso, mas amados, será que nós estamos acreditando nisso? Porque nós estamos deixando o resto para Deus, não está sendo o melhor nosso para o Senhor. Cadê as primícias, que a gente vai ver fundamentação dessas coisas sobre as primícias no Velho Testamento, não é? As primícias eram o melhor da colheita para Deus, não é isso? Pastor, essas coisas mudaram. Será, irmão? A palavra do Senhor lá também fala em Levítico, que você, quando se apresentar diante de Deus, diz assim, olha, não se apresente diante de mim de mãos vazias. Palavra de Deus. Então, se isso não é verdade, arrancamos o Velho Testamento, joga fora o que os judeus chamam de Torá, e para nós é o Velho Testamento, vamos viver só no Novo. É isso? Não é isso. Nós procuramos, irmãos, arrumar algumas umas maquinações da nossa mente para aliviar uma sensação que está de pano de fundo na nossa vida. Não existe alegria, a verdadeira alegria, aquela paz que ultrapassa realmente o entendimento humano, se você não estiver vivendo a vontade do Senhor para a tua vida. Tem gente que fica me perguntando, pastor, eu não sei qual é a vontade do Senhor para... Meu irmão, a vontade do Senhor para a tua vida, dê o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Vá fazer aquilo que é a razão da sua vida. Se você fizer isso e tiver alguma dúvida mais, me procure. Mas antes, faça isso primeiro. Então o que está acontecendo, irmãos? Olha só.
Hoje todo mundo tem um computador. Hoje ninguém, quase mais, não se tem mais o tal do desktop. O desktop é o computador que não dá para carregar para cima e para baixo. Hoje quase todo mundo tem um laptop. Agora já não é mais laptop, é net. Né? Por quê? Porque é mais compacto ainda, do tamanho de uma agenda, né? Alguns já vêm com o sistema até wireless embutido, você não precisa colocar mais nada, se conecta com vários lugares aqui da nossa cidade, não precisa ficar andando com modem mais. Enfim, as pessoas estão acessando a internet, e vários, não estou criticando a internet, irmãos, mas eu estou aqui dizendo como você usa o seu tempo. Aí fica, eu mesmo tenho assim, convite para Bandu? É isso? Bandu? Sei lá. Tem um monte de... É assim, tem Orkut, Facebook, MSN, que mais? Fala aí, gente. Twitter, que mais? Isso quando chega numa casa, está a pessoa no laptop dela conectado, aí ele tem uma LCD de 42 polegadas, está ligado, ele está olhando ali. Quando ele não tem a conexão de televisão digital no próprio computador, ele põe e reduz a telinha, então ele trabalha, ele ouve música e assiste televisão, tudo de uma vez só. Eu não sei como é que consegue, mas já vi fazerem isso. Você tem uma gama de informações hoje através de televisão, você tem revistas, jornais, são assim, hoje, agora a internet está via celular, então a pessoa no seu smartphone, ele também navega na internet, não é assim? E o que acontece? Você vê as pessoas pegando o seu tempo, e essas coisas vão entrando no dia a dia da pessoa, e a pessoa não consegue perceber, e ela declara para o Senhor e para os seus líderes: não dá tempo, não dá tempo. Olha, nós vamos fazer, não dá tempo. Nós vamos orar hoje, não dá tempo. Agora, a igreja, para ser chamada para oração, você tem que avisar com 15 dias de antecedência. Que absurdo. Geralmente, reunião de oração, quando é ainda convocação, normalmente é à noite, por volta de 10 horas, e a pessoa vai falar que não tem tempo. Estão entendendo, irmãos? Agora veja bem, pastor, o que está acontecendo é que o senhor é pastor, e aí o senhor não tem vida secular, aí já começa a mandar pedra em cima de pastor, né? Normalmente acontece isso. Eu quero perguntar uma coisa para você. Quem vale mais na sua vida? Deus ou dinheiro? Responde para mim. Não, mas reflita. Quem vale mais na sua vida? Deus ou dinheiro? Então vou mudar. Quem vale mais na sua vida? O reino de Deus ou o dinheiro? Está começando a mudar, né? O reino de Deus ou o dinheiro? Mas como é que eu posso buscar o reino de Deus no meu trabalho? Ah, pastor, é que o senhor é mal informado na Bíblia, né? O senhor não lê muito, mas eu leio. Ah, você lê? Na Bíblia diz que eu devo orar sem cessar. Então eu estou lá no meu trabalho, eu estou orando, todo o tempo eu estou orando. Aí eu pergunto para você, qual é a qualidade do seu devocional? A sua devocional é a sua devoção diária ao Senhor. Qual é a qualidade? Quanto tempo você tem? 10 minutos de leitura da palavra, você já nem consegue ler a palavra por si só. Às vezes você pega aquela semente diária, ou você pega uma direção de algum livro de devocional diário. Não estou dizendo que está errado isso, de forma alguma, é muito bom, mas não fique preso só a ele, né? Quanto tempo você tem de oração? Você ora ou você reza? Será que nós temos que entrar na definição de reza e de oração? Acho que não precisa. Mas você ora ou você reza? Você faz aquela
oração de desencargo de consciência, ou você tem um encontro real diário com o seu Deus? Responde para mim, você tem realmente um encontro real e diário com o seu Deus? Quando você fecha a porta daquele lugar e você começa a invocar o nome do Senhor, você consegue sentir a presença de Deus naquele lugar, você consegue falar com Ele e depois ouvir a voz do Espírito de Deus que habita em você, que significa que então não existe maior proximidade do que o Espírito Santo de Deus na nossa vida, e é a pessoa que nós menos ouvimos nesses dias. Você ouve qualquer um, até um gritar na rua o teu nome, você ouve e vira. Agora, tem muito crente que está passando a sua vida inteira com o Espírito de Deus na sua vida e nunca ouviu a voz do Espírito Santo de Deus. E pior, ele nem liga. Era para estar chorando, era para estar desesperado, agoniado, pedindo conselho de alguém e dizendo, me mostra como, porque não posso suportar um relacionamento distante desta maneira. Não é, irmãos? Alô, igreja? Eu estou exagerando? Porque se tiver, você levanta a mãozinha e fala assim, menos, pastor, menos. Tá? Vamos lá. Pastor, o senhor falou que ia falar de evangelismo e de crescimento da igreja. É por aí, vai ouvindo. Muito bem. Acima de tudo, guarda o seu, porque dele procede o quê? Irmãos, Deus não te dará amigos. O que você responde para mim? Está amarrado. Repreenda essa palavra em nome de Jesus. Sai para lá, capeta. Né? Eita, que agora o bicho está usando o pastor. Né? É isso que você vai falar? Fala para você ver. Deus não vai te dar amigos. Quer que eu fale um negócio mais pesado ainda? Deus não vai te dar dinheiro. Já tem gente afiando a boca já. Sabe o que Deus dá? Deus não dá dinheiro, Deus não dá amigo. Deus dá tempo e te ensina a usar o tempo. Deus dá sabedoria, Deus dá discernimento. Deus instrui como você deve usar o tempo. Mas Deus não vai te dar amigo, mas Ele te ensina a como você ter comunhão com as pessoas, Ele te ensina como você tratar as pessoas, como você trata quem é ruim, como você trata quem é bom, não é assim? Ele nunca disse, eu vou te dar amigos. Ele disse isso? Tem algum texto que fala isso? Eu não conheço. Tem algum texto que diz assim? Tem um texto que diz assim, você prosperará, não diz? Em tudo que você fizer, você prosperará, não tem? Mas qual é a condição desse texto, dessa bênção? Se você obedecer, andar nos caminhos do Senhor, né? Viver a palavra do Senhor, você prosperará, não é isso? E aí, irmãos, como é que nós estamos usando o nosso tempo? Será que nós vamos continuar, nós aqui, vamos continuar nos enganando, ocupando o nosso tempo, preenchendo ele com um monte de coisas que podem até se tornar importantes na nossa vida, mas não é a razão da nossa vida. Não vai encontrar alegria nessas outras coisas. As alegrias que a gente encontra nas coisas deste mundo, a própria palavra do Senhor, e portanto Deus diz que é alegria passageira. Agora a alegria que nós temos, que ela mantém e que ela dá gás na nossa vida, que ela dá ânimo, que ela dá alegria mesmo, dá aquele entusiasmo, é a alegria que vem de Deus.
Mas como eu posso ter essa alegria se eu não estou convivendo com o Espírito Santo, se eu não estou convivendo com a obra do Senhor todos os dias, mas eu vou fazer isso quando o pastor me chamar para fazer? Você está dependendo de pastor nenhum. Isso é conversa, irmãos. Isso é conversa. Isso aí é pretexto, está arrumando pretexto para ficar se enganando. A pior, você quer saber, quer ser curado dessas coisas? Pessoa para ser curada, o primeiro ponto é reconhecer que está com problema. Quem não reconhece que tem o problema, jamais sai do problema. Primeiro passo é reconhecer que tem problema. Segundo passo, qual é o problema? Terceiro, como sair dele. Quarto, se aplique na saída. Tá certo, irmãos? Então vamos lá. Aí o que acontece? Aí nós começamos a ver alguns sintomas dessa distorção, do mau uso do tempo. Aí você começa a ver pastor e líderes se preocupando demais com o crescimento da igreja vizinha. Parece que ele começa a entrar na competição, ele começa a ficar angustiado, ele começa a ficar amedrontado, porque o ministério do outro está crescendo mais rápido que o meu. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E ele fica doido. Aí ele começa a fazer atividade, e taca atividade, e é falta de atividade, e faz isso, e faz aquilo. Aí ele começa a pegar estratégias de outras igrejas que cresceram rápido. E assim ele vai, até chegar a um ponto que se chama-se estresse, estafa, depressão, angústia, né? Quantos pastores que eu tenho visto nos últimos tempos aí, com a unha, que não tem unha, né? É só o dedo. Fica lá. Manifestação da ansiedade já de muito tempo, né? É interessante que os pastores e líderes, eles não percebem isso, eles entram nisso, não percebem. Não percebem. Já tivemos uma época aqui na nossa igreja, que o nosso grupo de louvor ia para apoiar uma outra igreja, tocava num outro dia, numa outra igreja aqui. Aí, os irmãos de repente chegaram para mim, pastor, acho melhor a gente não ir não. Por quê? O irmão prometeu um teclado Korg para mim, se eu ficasse na igreja dele. Então, o pastor estava recebendo uma ajuda nossa e ele começou a maquinar de crescer à custa de destruir um outro trabalho. Isso não vem de Deus, irmãos. Isso não é crescimento, né? Mas vamos lá. Então, mas por que isso está acontecendo, irmãos? Agora, se você quiser anotar, anota isso aí, que eu acho que vai fazer você refletir muito. Interferência, tudo começa na interferência que está existindo no seu relacionamento com Deus. O Senhor é a fonte de tudo aquilo que nós precisamos. Não existe outra fonte. É simples assim. É o Senhor. O Senhor, Ele tem a estratégia para a sua cidade, Ele tem a estratégia para a sua igreja. Sabe por quê? Porque a sua igreja, Deus deu uma visão. E dentro dessa visão vem estratégias. Mas essas estratégias o Senhor vai revelar. A palavra do Senhor diz que o coração do homem pode fazer planos. Está em Provérbios capítulo 16, verso 1. Né? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então Ele é a fonte, irmãos. Nós podemos ver livros sobre crescimento de igreja, é bom ler, é importante ler, mas nunca faça desses livros a direção da sua vida, se o Senhor não falar com você. Siga essa direção. E tem que Deus realmente falar com você. É possível isso? Lógico que é. Tem que ser assim a nossa vida. Então, primeira razão, interferência no relacionamento pessoal
com Deus. Começa a haver interferência, a visão vai diminuindo, o discernimento vai diminuindo, e, portanto, as ações começam a ser ações pautadas, firmadas no conhecimento do homem e não mais na direção de Deus. Sabe o que isso gera? O sintoma que as pessoas veem: insegurança. Você começa a ver o pastor inseguro, você começa a ver o obreiro meio inseguro. Ele faz, mas ele não está com aquela convicção mais. Começa a gerar uma insegurança. Sabe por que ele está inseguro? Porque ele está avaliando se ele está certo pelo resultado imediato. Se o resultado não for imediato, ele já deduz que aquela ação não foi boa, ele já pensa em mudar. E muitas vezes Deus fala que nós temos que desenvolver a nossa perseverança. Vamos pegar um texto bíblico muito conhecido: água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. É ou não é, irmãos? Aqui no sul de Minas, esse ditado popular, ele funciona. Estou brincando, viu, irmãos? Não está em texto nenhum bíblico, viu? Senão o pessoal já começa assim, virar assim: eita, que o pastor soltou uma heresia agora, hein? Né? Então, a pessoa começa então a ficar insegura porque ela avalia a sua ação, se está segundo a vontade de Deus ou não, pelo resultado imediato. E isso não é garantia de estar fora ou dentro da vontade de Deus. Aí depois disso, por causa dessa insegurança, ele começa de fato a se firmar em estratégias humanas. E aí ele tenta tudo que pode. Lê livros, ouve uma pessoa, vai visitar igrejas em outros estados, começa a usar as estratégias deles. Aí, diante disso, o que vai acontecer? Ele entra num grande ativismo, aí vem grande ativismo e pouco resultado. E ele começa a se desgastar. E aí vem, que eu falei, angústia, ansiedade, depressão e, por último, que aí está beirando a morte, o questionamento do seu chamado. Abra lá Êxodo capítulo 16, verso 4, rapidamente, irmãos. Rápido. Êxodo capítulo 16, verso 4. De novo, guarda o seu coração, porque dele procede a fonte da vida. Acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Êxodo 16, verso 4. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Para aquele dia. Para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Irmãos, se você transferir o Velho Testamento, né, para o Novo Testamento, o maná, a porção diária, nós temos, é uma revelação de que nós temos uma porção diária do Senhor. Nós temos que buscar a Deus todos os dias. Ah, pastor, mas isso é dedução tua. Jesus disse lá na tentação no deserto, Mateus capítulo 4, versículo 4, fala o quê? Mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A nossa vida, a força, tudo que você precisa está no Senhor, mas não é de vez em quando, é diariamente. Ele fez uma comparação de um homem se alimentando. Nós nos alimentamos todos os dias. Se essa alimentação for esporádica, teremos problemas de saúde. Todos se alimentam diariamente,
não é isso? Então essa alimentação tem que ser diária, irmãos. Eu estou dizendo sobre evangelismo, você tem que estar cheio da presença de Deus, você tem que estar convicto, você tem que estar firme na esperança da sua salvação, você tem que saber lidar com as circunstâncias desta vida, e você só saberá se você buscar a direção de Deus, que vem através da sua palavra, né? E através de discernimento que vem por uma intimidade com o Espírito Santo de Deus, que ninguém alcança se não tiver vida diária com o Senhor. Amém, irmãos? Então nós temos que buscar essa porção todos os dias, buscar primeiro, irmãos, para a tua vida. O que está acontecendo com muitos pastores e líderes é o seguinte: busca a palavra para dar aula na escola bíblica, busca a palavra para levar a mensagem para a igreja, busca a palavra porque ele é um evangelista e vai fazer uma visita, ele precisa levar uma palavra para aquela casa. Opa, mas ele está esquecendo que saco vazio não para em pé, e vai murchar. É questão de tempo. Uma coisa é você buscar uma palavra para a sua igreja, outra coisa é você buscar o seu relacionamento com Deus. Eu não busco palavra, eu não quero assim, Deus me dá uma palavra. Não, Senhor, fala comigo, eu quero me relacionar com o Senhor. O que o Senhor tem para me dizer hoje, Senhor? Nossa, e hoje foi bom demais. Mas eu não vou compartilhar com vocês isso. Mas é diário, irmãos, relacionamento, se ele é o amado da sua alma, declaramos isso em canções, declaramos isso em orações. Deus, Jesus, Tu és o amado da minha alma. Conversa. Que amado da tua alma? Nada. Se fosse amado da tua alma, ele seria o primeiro na sua vida, seria a primeira pessoa que você ia buscar todos os dias, você se dedicaria intensamente a ele e não deixaria o resto para ele. O que está acontecendo? Como você acha que você vai ter desejo no seu coração de se interessar pelas pessoas que estão morrendo aí fora? Em Alfenas, morre em média, um mês mais, outro menos, mas em média, morre 2 a 3 pessoas por dia na cidade de Alfenas. Por dia. Alguns com Cristo, louvado seja o Senhor, mas muitos sem. Estão entendendo, irmãos? Mas a gente não se preocupa. Esta é verdade, a gente não está se preocupando como deveria. Sabe por quê? Porque isso não é da natureza humana. Isso vem de Deus. O amor de Deus está em nós, na pessoa do Espírito Santo, amém? Não é isso? Mas se ele ficar colocado dentro de uma gaveta, vai passar a sua vida ali. Mas se você se relacionar com o Senhor, necessariamente você será transformado. Isso é automático, irmãos. Quando eu convivo, quando você pega aí seus filhos, você vê a criancinha convivendo com os pais, você vê ele preocupado, não, mas você vê ele querendo se vestir como o pai, quer enfiar o sapato do pai, quer usar o cinto do pai, quer pôr a gravata do pai. Volta e meia, João Pedro Guilherme quer pôr as minhas gravatas, né? Aí eu ponho a minha e tem que pôr uma gravata em uma gravata no outro, fica uns 10 minutos de gravata lá em casa. Mas o que é isso? A admiração leva aquele que, quando você ama alguém, você admira essa pessoa, então você quer conviver com essa pessoa, você quer estar com essa pessoa, você quer fazer tudo o que você tem de melhor para essa pessoa, não é assim? Isso é expressão de amor, não é? Você não faz obrigado, você faz por prazer. Ninguém precisa te falar nada. Você fica procurando alguma coisa nova para fazer. Você fica procurando alguma coisa diferente para mexer com aquela pessoa, para tirar um sorriso novo daquela pessoa. É ou não é, irmãos? E aí, nós temos feito isso com o Senhor? Todos os dias, fazendo assim? Algo especial para Deus? Tentando tirar um sorriso novo do Senhor? Eu não estou aqui para te julgar, irmãos. Estou aqui para, de fato, nós pararmos e
vermos o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus entregou para você, o tempo. E ele não volta. Ele não volta. O tempo não volta. Daqui a pouco acabou hoje, passou. O que você fez, fez. O que você não fez, não fez. A palavra do Senhor diz que um dia nós prestaremos contas de tudo da nossa vida. Como vai ser esse dia para você? Quer crescimento de igreja? Amado, olha para mim. Eu não sei como é que foi a tua vida, mas a minha vida antes de aceitar Jesus, ela foi muito intensa. Eu fiz um monte de coisa errada, sei disso, mas eu fiz muita coisa boa na minha vida. Vivi uma infância muito boa, meu pai deu muitas oportunidades, fui abençoado nesse sentido, mesmo sendo uma família realmente cristã, mas pude viver muitas coisas boas, e quando me apresentaram Jesus, tiveram que apresentar com vontade, porque o quê? Eu abri mão. Você abre mão de alguma coisa que você gosta, se alguém te oferecer alguma coisa pior, você abre mão? Responde para mim. Né? Se você estiver na sã consciência, você não abre. Então, a pessoa que está no engano, ela está cega. Ela acha que aquilo que ela vive é bom. Aí vem um cristão, não tem nada para contar do que o Senhor faz na vida dele. Ele não sabe o que dizer. Ele não tem experiências com Deus. Ele não conhece a palavra, porque diz que não tem tempo para ler, e muito menos para meditar na palavra. Aí ele diz que quer alcançar vidas, não consegue, amado. Porque diz um ministério muito abençoado, que foi lá um missionário que já falecido hoje, chamado Bill Bright. Ele fala assim: o êxito ao testemunhar consiste simplesmente, olha a palavra, simplesmente, em tomar a iniciativa de compartilhar Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Esse homem desenvolveu um trabalho de evangelização de estudantes em universidades pelo mundo inteiro e também profissionais liberais e tal. Alcançou muitas pessoas e eu sou um dos resultados desse ministério. Fui alcançado dentro da universidade. Então o que acontece, irmãos? Como eu posso dar fruto se eu olho para uma pessoa que tem uma vida intensa, está torta, mas tem uma vida intensa, aí eu vou olhar para a cara dele e começo a falar de Jesus com um olhar de peixe morto. O cara está radiante de alegria, porque ele, sei lá, o que ele andou fazendo algumas horas antes, aí ele olha para você, você quer falar de quem? Eu falei, vai falar de Jesus. E aí, fala, não, porque Jesus é bom. Aí ele olha para você, dá uma medida, ele é bom? Por que você está dizendo que ele é bom? É porque ele é bom. Mas por que ele é bom? O que ele fez para você falar que ele é bom? Ele fez muitas coisas. Lascou teu testemunho. Já era. Agora, irmão, quando você se preocupar, anota aí, quando você se preocupar de fato com a tua vida diária com Deus, a glória do Senhor vai brilhar sobre a tua vida, vai vir unção sobre a tua vida. As pessoas vão olhar e vai ver que você age diferente, que você fala diferente, que você acredita numa coisa e que você acredita, você anda segundo aquilo que você acredita. Ele começa a ver que você tem convicções e aquilo mexe com as pessoas e elas querem saber por quê. Aí está no ponto de compartilhar. Agora, o que acontece muitas vezes, nós encontramos pessoas com problemas emocionais, problemas de saúde física, problemas familiares. Você está vendo e aí você fala do amor de Jesus para a pessoa, mas e aí? Você vai orar por ela? E se o capeta pegar? Olha que eu estou falando para pastores e líderes, hein? Mas eu conheço alguns que dão uns 2 pulos para trás.
Quando começa a ver a pessoa só de respirar fundo, ele já pulou 3 metros para trás e fala assim: pastor, eu estou na intercessão, pode ir lá. Ele não tem coragem. Não estou dizendo que você deva fazer, então agora eu vou meter as caras. Não, não faz isso não. Eu só estou dizendo o seguinte, que isso é resultado de algo mais lá dentro. Vida com Deus, segurança. Quem você é diante de Deus? Será que existe autoridade de Deus sobre a tua vida? Por que não existe essa segurança? Estão entendendo, irmãos? Porque falta vida com Deus. Você precisa estar convicto. Amém? Aqui em Alfenas, algumas pessoas, algumas estão aqui, outras não estão aqui, são membros da igreja. Mas alguns, quando fui evangelizar, eles mexiam com culto a deuses estranhos, né? E falaram assim: você vem aqui com um monte de palavra, com um monte de história, mas eu não preciso de nada disso, porque aonde eu vou, existe os meus cabeças lá, e eles fazem isso, aquilo, outro. Aí eu falei: eu sei que faz. Eu tanto sei que faz o seguinte: se você tiver coragem, convida eles para conversar conosco agora. Né? Alguns tiveram coragem de fazer isso, e aí vieram para a igreja, né? Irmãos, mas o que acontece é o seguinte: você é um instrumento de Deus, você foi alcançado pelo Senhor Jesus, você é filho de Deus, você foi comissionado, e como foi dito ontem, se você foi comissionado, o Senhor te capacita. Entendeu? O Senhor te capacita. Deus não joga um filho dele num campo de batalha desarmado e totalmente desprovido de armas e capacidade de batalha. Mas eu quero dizer uma coisa para você: quando você é chamado pelo Senhor para viver uma vida com Ele, automaticamente você está também incluído na obra de conquistar a terra para o Senhor Jesus. Não existe uma coisa separada da outra. E se isso é real, eu quero dizer uma coisa para você, experiência minha. Eu não encontrei tanta alegria em várias coisas que eu já fiz na minha vida. Ainda tem sido, até hoje, a maior alegria é você ser um instrumento de Deus para a salvação de uma vida. E aí que eu entendi por que também de discipular, porque Deus nos ama. Aí você alcança aquela pessoa como instrumento de Deus, você leva aquela pessoa a Cristo, e você acompanha aquela pessoa nos primeiros caminhar, nos primeiros passos, né, com o Senhor, até ele se firmar na igreja, e você começa a ver o crescimento, a transformação, libertação, muitas vezes, daquela vida. Irmãos, é uma alegria, mas é uma alegria. E aí você vê aquela pessoa crescendo, aquela pessoa caminha com você, ela passa a fazer parte da tua família. Deus é tremendo na maneira como Ele age na nossa vida e através da nossa vida. Agora, desculpe, irmãos, se essa palavra está batendo forte em você, mas se está, é tempo de você mudar. Se está, é tempo de você mudar. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor é que é a verdade. Não é o que passa na sua mente que é a verdade. A palavra do Senhor é que é a verdade. E o Senhor vai voltar. E eu gostaria muito de, quando estiver subindo, encontrar cada um de vocês, a gente se abraçar ali, né? Com certeza eu vou falar, só que você fica para trás, porque eu estou primeiro, viu? Eu vou dar um abraço primeiro em Jesus, né? Mas a gente ouvir do Senhor, ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Né, irmãos? Agora note bem, às vezes nós ficamos buscando, estou terminando, às vezes nós ficamos buscando ser grande coisa nesta terra, e isso é bom, é um bom pensamento.
Eu quero ser um grande pastor, quero ser um grande missionário, quero ser um grande obreiro, eu quero ser tremendamente usado por Deus. Ótimo sonho e desejo, mas se você não começar a ser fiel nas pequenas coisas, você nunca será nas grandes. Nunca. Nunca. Você nunca será grande se você não for pequeno. Isso é princípio bíblico. É princípio do reino de Deus. Aquele que se humilhar diante da potente mão de Deus, ao seu tempo, Deus vos exaltará. Está na carta de Pedro. Não é isso? Está certo, irmãos? Então, guarde isso. Você está aqui na terra, Deus te deu uma missão e você vai ter grande alegria em estar vivendo no centro da vontade do Senhor. Não viva outras coisas sem antes estar vivendo a verdadeira vontade do Senhor. Amém? Talvez você tenha que rever a sua vida profissional. Talvez você tenha que... Eu revi a minha vida profissional. Eu revi. Talvez você tenha que rever a sua vida profissional. Talvez você tenha que rever a sua vida de lazer. Crente pode ter lazer? Lógico. Agora, lá no lazer, você evangeliza também. Grandes oportunidades, né, no lazer. Talvez você, tenha que ganhar menos e viver mais. Já parou para pensar nisso? Ganhar menos e viver mais. O tesouro que mais tem valor, diz o Senhor, que é o tesouro celestial. Então, acumular a poupança do céu seria mais sábio. Mas os crentes hoje em dia não estão achando que isso é verdade. Os crentes estão achando que o investimento aqui na terra é que garante a vida eterna. Mas eu estou dizendo para você que não é isso, porque Deus disse que não é. Crente não precisa ser pobre. Mas se você deixa as atividades do seu dia a dia tomarem o lugar de Deus e da obra do Senhor na sua vida, você já inverteu as prioridades. Então, conserte isso. Você vai ser abençoado. Ouça o que eu estou te falando. Vou terminar com essa palavra. Quando eu ajustei perfeitamente, não digo perfeitamente porque eu não sou perfeito, usei a palavra errada, mas quando eu deixei de fazer algumas coisas profissionais para estar vivendo tudo que a obra de Deus me pedia para fazer antes de ser pastor, eu vou dizer para você que foi a época que eu mais tive êxito financeiro na minha vida. Só não tenho o mesmo volume financeiro hoje porque eu abri mão, do que eu poderia ter de riqueza sobre a terra para estar... Porque se você quer ser rico, não seja pastor. Não é por aí. Não é com raras exceções. A riqueza que você vai ter vai ser muitas, mas a riqueza que um profissional pode ter sobre a terra, um pastor não pode ter. Bom, pelo menos eu não conheço, Tá certo? Mas eu digo que tem muitos pastores tremendamente felizes, alegres e que não trocam seu ministério por nada. Amém, irmãos? E se você está com dificuldade em encontrar um, eu sou um desses. Não troco por nada. Não troco. Amém?